E aí pessoal, beleza? Mais um dia aqui. Hoje é dia 27 de 8 de 2021, às 13h31. Eu já venho aqui com 1h28, estava revisando a parte de prisões. Hoje não vai ser vídeo de questão, sabe? Vai ser aula de resumo do inquérito policial, da forma que eu faço em casa. Quer dizer, na forma que eu faço todos os dias quando eu vou revisar alguma matéria, né? Que é texto de lei e questão. Texto de leis e questão. Enfim, vamos lá começar. Espero que gostem. Qualquer coisa vocês deixem nos comentários. Vamos lá, iniciando inquérito policial. Sim, eu tô com um resumo também em papel aqui, que eu uso também para me guiar. Bora lá. Vamos lá, inquérito policial. É o primeiro conceito, né? É o procedimento administrativo presidido pela autoridade policial e que presta para levantar os elementos de informações necessárias para elucidar a materialidade e a autoria do crime, né? O primeiro detalhe aqui nesse procedimento, né? Tem questões que colocam processo. Mas o que seria processo e procedimento? Processo tem uns bisuzinhos. Eu odeio bisu, logo claro. Mas alguns, com exceção, funcionam. Qual a diferença? Processo tem a presença do juiz. Procedimento não. Então, basicamente isso. Por isso, o inquérito policial, por ser inquisitivo, né, vai buscar somente informações, elementos de autoria e materialidade. Logo, ele é um procedimento administrativo, presidido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, né, para levantar os elementos de autoria e materialidade do crime. Conceito, acho que todo mundo já sabe. Ok. Antes do inquérito policial tem uma fase de indiciamento, que é uma fase pré-processual, que ela também é dispensável, e lembrando que o indiciamento em si é um ato privativo do delegado de polícia, não tem inquérito policial. Mas tem alguma fase antes do inquérito, que é o indiciamento, que é privativo do delegado de polícia, beleza? Sendo também dispensável, como é no inquérito. Bora lá. Algumas características. Ele é dispensável se o MP... Deixa eu aumentar aqui o resumo. Peraí. Enfim, vamos lá. Característica dispensável. O MP já possui elementos de informações suficientes para apresentar a denúncia. Pode fazê-lo sem a instauração do inquérito policial. Ou seja, uma das características dele é dispensável, né? Se o Ministério Público tiver elementos suficientes da autoria e de materialidade, ele pode sim dispensar o inquérito policial, e nessa situação a abertura do inquérito vai ser no prazo de 15 dias se houver alguma representação. Dispensou o inquérito, deu a representação, prazo de 15 dias para a abertura do inquérito policial. Tem uma questão bacana aqui. O inquérito policial ele não é anulável, mas o vício no inquérito policial pode afetar a ação penal. Mas se esse vício afetar um direito fundamental, por exemplo, a interceptação telefônica. Tem uma questão aqui de 2011 para embasar ainda melhor a situação. Vamos lá. O vício ocorrido no curso do inquérito, em regra, não repercute na futura ação penal. Beleza? Ensejando apenas a nulidade da peça informativa, aquela pequena parte do todo que é o inquérito policial. Salvo quando houver violação de garantias constitucionais e legais expressas. E, nos casos em que o órgão ministerial, na formação do opinion delite, não consiga afastar os elementos informativos maculados para persecução penal em juízo, ocorrendo, desse modo, a extensão da nulidade à eventual ação penal. Então, em regra, o inquérito policial não vai anular uma futura ação penal, salvo, está bem claro aqui a questão do CESP, tá? Salvo quando houver violação de garantias constitucionais. Então, cuidado naquelas questões, tipo, questão genérica, né? O inquérito policial não anula a futura ação penal, beleza? Correto, ele não anula, em regra. Agora, por mais específica, assim, você tem que se ater a alguns detalhes. Vamos lá. Sigilo. Inquérito. Esses PDFs aqui, se alguém já viu a aula do Juliano Yamakawa, tá? Eles têm uma aula no canal dele lá. Vou deixar os créditos deles aqui, né? Vai ter vários professores aqui. Eu vou sempre colocando meu material aqui.
Vamos lá. Segunda característica, sigiloso. O inquérito deve ser sigiloso tanto para garantir a efetividade da investigação policial quanto para preservar o próprio investigado, sua reputação, já que ainda não se trata de fase pré-processual. Lembrando, aí tem aquela situação da súmula vinculante, né? Que os autos já documentados, que já estão nos autos, vamos dizer assim, o advogado pode ter sim acesso, beleza? Mesmo que sigiloso, mas está nos autos, beleza. Então aquele sigilo do inquérito não vai abarcar o advogado responsável por defender o seu cliente. Está nos autos, está documentado, o advogado tem direito sim a verificar aquelas peças informativas presentes no inquérito policial, desde que estejam documentados. Aqui é o... Quem quiser esse PDF, me fala aí, né? Diz o preço que você está disposto a pagar. Né? Bem-vindo ao mundo capitalista. Outra característica, inquisitiva, né? Por se tratar de um procedimento inquisitivo no inquérito policial, não vigora o princípio do contraditório, ao menos em sua plenitude. Mas se você falar, então se não tem contraditório nem ampla defesa no inquérito, então não é permitido o advogado. Não, advogado é permitido em qualquer momento. Pode qualquer coisa. Contrata um advogado para ficar 24 horas vigiando o seu dia. Contrata. Não é permitido. O que não existe no inquérito policial é o contraditório e ampla defesa em sua plenitude. Tá, e aquelas provas que são recolhidas na fase investigativa? Essas provas estão chamadas de um contraditório diferido ou postergados. Eles vão ser contraditos, vão ser discutidos lá na futura ação penal, ok? Mais questões aqui, vamos lá. Oitiva do índice 2010, CESP. Só tem questão do CESP, viu? Deixar claro aqui também. A oitiva do indiciado durante o IP deve observar o mesmo procedimento do interrogatório judicial. Aqui está o erro. Porque no interrogatório judicial, vamos falando que é de ação penal, lá tem contraditório e ampla defesa. Ser-lhe assegurado direito ao silêncio e assistência do advogado, que poderá fazer perguntas durante a inquirição e acompanhar a oitiva das testemunhas. Aqui está errado, né? Aí tem aqui o comentário. No inquérito não tem contraditório nem ampla defesa. Já no interrogatório policial tem. Ok? Próximo. Inquérito inquisitivo. Perfeito. Inquérito inquisitivo. Na medida que a autoridade policial preside o inquérito e pode indeferir diligências requeridas pelo indiciado. Beleza. Exceto... Aí, beleza, tudo bonitinho. Agora temos umas exceções aqui. Exceto se deixar vestígios e requisição do Ministério Público ou da autoridade judicial, ou seja, do juiz. Há algumas exceções que a autoridade policial tem essa obrigatoriedade em instaurar, em abrir o inquérito policial. Tem algumas dessas hipóteses de arquivamento e desarquivamento no inquérito policial. Tá muito pequeno isso aqui. Não tá. Beleza, vamos lá. Desarquivamento. Quando pode arquivar e quando não vai poder desarquivar o inquérito policial. Primeiro, os casos que são permitidos tem a chamada coisa julgada formal. E nos casos que não são permitidos tem a chamada coisa julgada material. Ou seja, tudo que é julgado materialmente vai impedir a rediscussão dos fatos. Então, o que causa as situações que vai causar coisa julgada formal, permitindo o desarquivamento. A ausência de provas, excludente de ilicitude, acho que vai ter alguma questão sobre isso aqui. A banca adota esse termo do STF, que excludente de ilicitude pode sim desarquivar. Causas extintivas de punibilidade na hipótese de certidão de óbito falso. São situações que pode haver o desarquivamento, ausência de provas, excludente de ilicitude e excludente de punibilidade no caso de certidão de óbito falso. E por outro lado, o que não vai pedir a rediscussão, logo, coisa julgada material, é atipicidade material, por atipicidade da conduta. Pronto, quando for falar de atipicidade da conduta, ele vai gerar
coisa julgada formal como coisa julgada material, logo impedindo a rediscussão dos fatos. Acabou. Vergou o inquérito, ele foi arquivado de forma por atipicidade da conduta, não vai permitir nesse inquérito que seja rediscutido, que ele seja reaberto para mais investigações posteriormente, porque ele vai fazer coisa julgada material, por atipicidade da conduta, perfeito? Aqui tem excluído aquele estudo para o STJ, não é permitido, mas tem questões do CESP que ele adota o entendimento do STF, que excludente do estudo pode sim reabrir o inquérito policial, desarquivar. Aí tem excludente de culpabilidade e excludente de punibilidade. Então, novamente, vamos reforçar. O que não vai permitir reabrir o prazo, reabrir o inquérito, reabrir por mais investigações, situações que foram julgadas por atipicidade, excludente de culpabilidade e excludente de punibilidade, como está aqui nesse quadrinho. Próximo. Vemos aqui o princípio da insignificância gera coisa julgada material, o princípio da bagatela também, não se aplicando para o caso de ser o criminoso habitual. Porém, se já arquivado por atipicidade, não pode desarquivar. O que falei aí? O princípio foi julgado pelo princípio da insignificância, ou princípio da bagatela própria, né? O princípio da insignificância, o princípio da bagatela própria. Não vai aplicar, sendo que nessas situações, mesmo se for constatado o princípio da insignificância ou da bagatela própria, não vai ser aplicado nos casos de crimes habituais. Porém, foi constatado um crime habitual embasado pelo princípio da insignificância, porém, foi arquivado por atipicidade da conduta, não vai permitir a reabertura do inquérito policial, pois foi arquivado por atipicidade. E como já falei anteriormente, arquivado por atipicidade impede o desarquivamento dessa peça informativa. Então, sobre inquérito, o que nós devemos saber aqui é a definição e finalidade, forma de instauração, suas características e forma de arquivamento e desarquivamento. É o que vai perguntar, basicamente, todas as questões sobre isso aí. Definição, instauração, as características, forma de arquivar e forma de desarquivar. Uma informação importante aqui. Para instauração do IP inquérito policial, tá? Basta a existência do crime, sendo dispensável a existência da materialidade ou mesmo da autoria. Tem um crime? Tem. O delegado, ele pode investigar? Pode. Tudo bem? Aqui é uma pequena relação da ação penal pública versus ação penal privada. Pública temos a incondicionada e condicionada de reputação, enquanto a privada temos aquelas que é o interesse do ofendido. Não vamos nos atermos para isso neste momento. Quando nós falamos de ação penal privada, não pode delegado instaurar de ofício. Quando nós falamos de ação penal privada, não pode delegado instaurar de ofício. Algumas questões aqui agora. Inquérito policial é necessário e indispensável quando o crime deixar vestígios, olha aí, sendo e servindo de base para a denúncia da queixa. Perfeito, né? Quando o inquérito servir de base para a denúncia para a queixa, ele deve acompanhar a ação penal. E quando ele deixar vestígios, ele também vai ser indispensável. Perfeito, né? Certo. 2006, essa. 2009. Cuida-se de peça meramente informativa, podendo ser dispensável ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Beleza? Exceto que, se ele servir de base para o oferecimento da denúncia ou da queixa, ele vai acompanhar. Então, não vai ser dispensado. Ou quando está vestígios. Tudo bem? Então, uma questão aqui completa a outra. Bacana. Vamos lá. Quando está azulzinho assim, é porque tem alguma jurisprudência, alguma coisa assim. Ou alguma explicação, algum conceito. Tudo bem? Conforme a STF considerando-se a vedação constitucional ao anonimato, não é possível a instauração de inquérito policial com base unicamente em delação anônima, ou seja, em denúncia anônima. Não pode instaurar, não pode abrir um inquérito policial com base unicamente por denúncia anônima ou uma delação anônima. Agora, dada a ausência de elementos idôneos,
sobre a existência da infração penal. Por si só não pode. Né? Agora, para absolver por denúncia não pode. Né? Uma informação, beleza. Mas completando aquela informação lá em cima, quando ele é arquivado, ele não vai gerar preclusão. Vai gerar coisa material formal em regra. Correu dizer um arquivamento. A questão não deixou clara se foi por atipicidade ou se foi por algum critério material ou formal. Não deixou claro, então, em regra, vai se gerar coisa julgada formal. E vai viabilizar a ação penal privada. São algumas informações que devemos nos atermos quando falar alguma questão sobre arquivamento. Novamente, durante a prisão temporária, não corre o prazo do inquérito. Temos a prisão temporária, o prazo do inquérito não vai correr. Ou seja, o inquérito, inicia-se com a convenção da preventiva. Durante a prisão temporária, tem um prazo lá de 5 dias, ou 30 no caso de crimes hediondos, pode não ser prorrogado por pelo menos período. Beleza, durante a prisão temporária, não vai correr o prazo do inquérito policial. E o prazo dele vai iniciar com a convenção da temporária em preventiva. Aí vai o prazo de 10 dias. No caso do camarada lá, ele estiver preso. E 30 dias se ele estiver solto, prorrogáveis por igual período. Aqui, ó. O réu pode permanecer em silêncio em relação aos fatos, mas não em relação à sua qualificação, à sua identificação, né? Tem um direito, né, do réu ficar em silêncio, né? Agora ele pode ficar em silêncio em relação aos fatos, não em relação à sua qualificação, por exemplo. Ele é obrigado a se identificar, seu nome, dizer sua residência. Agora, o que ele não é obrigado a dar informações sobre o fato, da situação que ocorreu, pelo motivo que ele está lá na delegacia. Tudo bem? Novamente, é vedado a condenação exclusivamente em inquérito, mas sua absolvição pode. Agora tem essa questão aqui, essa é antiga, eu esqueci até de colocar o ano dela aqui, que ele falou que o delegado pode recusar inquérito por requisição do MP ou juiz. Só que se não estiver enganado, essa questão aqui foi de 2008. Foi em 2008. De lá pra cá, como eu já falei lá em cima, ele não pode recusar, véio. O delegado ele não pode, mesmo no caso que ele ache inadequada a abertura do inquérito, ele não pode recusar, se for uma requisição do MP ou do juiz. Mas eu vou deixar essa questão aqui para me atentar. Habeas corpus. Habeas corpus tem aplicação para trancamento. Quando falar do habeas corpus, ele tem a função para trancar, né, trancamento ou uma correção do inquérito policial ou de uma ação penal. Observe que o trancamento é diferente de arquivar. O habeas corpus no arquivo, ele pode trancar. Ele pode trancar o inquérito ou uma ação penal para, por exemplo, uma correção. Certo? Tem alguma situação que tem algum certo vício ali no inquérito, pode impetrar o habeas corpus para corrigir. Tudo bem? Aí vamos ler aqui. A habeas corpus tem aplicação para trancamento. Tá, coloquei trancamento. Eu coloquei a observação que é diferente de arquivar. Trancamento ou uma correção do inquérito ou de uma ação penal descabida de justa causa ou com atos defeituosos, como também o trancar ação penal quando há atipicidade manifesta do fato ou presença da causa extintiva de punibilidade. Bem bacana isso aí. Eu não encontrei muita questão sobre isso, não. Tem uma questão aqui embaixo só. Respeito do inquérito para assinar a opção correta. Cara, dá uma raiva quando eu não coloco. Às vezes eu esqueço da preguiça, só que eu vejo aqui. Aqui é 2008. Foi uma questão da BCDE, provavelmente. Em caso de atipicidade, em caso de aqui. Em caso da tipicidade da conduta, é possível trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Perfeitamente, está aqui a explicação.
Aí tem outro conceito aqui massa. Trancamento é a situação de paralisação do inquérito policial. A suspensão temporária, determinada através de acórdão proferido no julgamento de habeas corpus. Embora já tenha havido decisões que determinaram o trancamento do inquérito policial por fundar-se em provas ilícitas, a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente caberá o trancamento do inquérito policial quando o fato for atípico, quando verificar-se a ausência de justa causa, quando o indiciado for inocente ou quando estiver presente causas extintivas de punibilidade. Então, a situação de trancamento, seja para corrigir um inquérito, uma ação penal, são essas: fato atípico, a ausência de prova, o cara é inocente e causas extintivas de punibilidade. Então pode haver o trancamento. Novamente, ele não pode arquivar, ok? Pode trancar para essa correção, para algum vício, algum ato que está defeituoso. Tudo bem? Outra questão. Inquérito em 2009 essa. O inquérito policial representa um procedimento investigatório, perfeito, levado a feito pelo Estado administrador. Ele só deu uma... Ele pode confundir, mas está certo, então? No exercício de atribuições referente à polícia judiciária, perfeito, inquérito, polícia judiciária, tudo se encaixando. E assim, somente deve ser trancado quando houver manifesta ilegalidade ou patente abuso da autoridade, por exemplo. Correto? 2019, essa. Polícia Civil da Paraíba. Vou até ler de novo. Inquérito policial representa procedimento administratório levado feito pelo Estado administrador, no exercício de suas atribuições referente à polícia judiciária. E assim somente deve ser trancado quando for manifesto. Esse somente foi foda, viu? Deve ser trancado quando for manifesta a ilegalidade ou patente de abuso de autoridade, por exemplo. Manifesta ilegalidade. A fato atípico, ausência de justa causa, inocência. Então, quando ele falou aqui, ó, for manifesta ilegalidade, ele abarcou, foi de forma geral. Então, abrindo margem para a impetração de um HC, né, do habeas corpus. Mas ele pode especificar como essa conduta aqui, ó, em caso de atipicidade da conduta, é possível trancamento de inquérito via habeas corpus. Perfeito. Que não deixe de ser uma situação de manifesta ilegalidade. Não é isso? Inquérito. Ação penal condicionada. Ação penal condicionada pode ser por requisição, abertura do inquérito. Pode ser ou por requisição, auto-prisão em flagrante, mais representação da vítima, como nós falamos de condicionada representação, né? Pode ser por uma requisição do juiz do Ministério Público com a representação, né? Devendo existir essa representação, ou do auto-prisão em flagrante, mais requisição. Quando falando da ação penal privada, pode ser por um requerimento, requisição, prisão em flagrante, mais representação. Sempre que for ação penal privada, tem que haver essa representação, tá? Requerimento da vítima, seu representante legal, né? Requisição do juiz ou do Ministério Público. E no caso de flagrante, mais representação da vítima. Beleza? Vamos lá. Deu uma saída aqui. Certo. Só lembrando que na ação penal privada não existe arquivamento. Arquivamento só está relacionado à ação penal pública. O que ocorre é o perdão, percepção, renúncia ou decadência. Cada termo desse aqui eu vou falar aqui. Essa é uma visão completa. Vai ser bem completinha. Como que eu faço, né? Todos os dias. Então, quando eu falar arquivamento, estamos falando de ação penal privada, ação penal pública. O que vai existir na ação penal privada é o perdão, a percepção, renúncia ou a decadência. É umas informações que eu coloco bem: ofendido não é testemunha. Inicialmente, ato privativo delegado de polícia. A quinta CUT do STJ já decidiu. Figuras desnecessárias à prova. Tá muito grande isso aqui.
afigura-se desnecessária prova pericial para a demonstração da falsidade ideológica, tendo em vista recair o falso sobre o conteúdo das ideias. Aqui que não conta a fé pública, né? O que é mais específico. Não sei se algo que vocês estão estudando, mas enfim, conhecimento é poder, né? Tendo em vista recair o falso sobre o conteúdo das ideias, que pode ser demonstrado através de outros meios de provas. Perfeito. Arquivamento por excluente do estudo, né? Um reforço. Para o STJ, pode reabrir a conjugada material, né? Impede a redução só para o STF. Conjugada formal, surgir novas provas, possibilidade de desarquivamento. Lembrando que a CESP, nas últimas questões, ele adota o entendimento do STF, também. Informativo. O delegado pode formalizar acordo de colaboração premiada no inquérito policial, respeitar as prerrogativas do MPR, que deverá ser manifestar sem caráter vinculante. Tudo bem? Ou uma questão. Nossa, não botei de novo. Deixa eu botar aqui, vou dar uma pausa. Peraí. Vamos lá, voltando. Já fui buscar isso aqui. Essa foi 2020. Polícia Civil de Sergipe. Para instauração de inquérito, basta indício suficiente da existência do crime. Perfeito, azulzinho. Sendo dispensável, neste primeiro momento, prova de materialidade do delito ou de sua autoria. Perfeito. 2011. O indiciamento do investigado é ato essencial e indispensável do inquérito na conclusão do inquérito. Errado, é um ato indispensável. Tem uma explicação aqui. O indiciamento é um ato breve. O indiciamento é um breve ato pré-processual, ou seja, o réu ainda é inocente. É uma mera suposição de que aquele seja o autor do crime. Pode-se concluir, então, que o indiciamento do investigado não é ato essencial, tampouco indispensável. Artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais nos territórios de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais e de sua autoria. Cuidado, tem questões que, quando ele fala de autoridade judiciária, ele já falou que a autoridade judiciária, que a Polícia Militar é uma polícia judiciária. Tem uma questão, não sei se eu coloquei aqui, faz muito tempo que eu respondi essa questão, que só depois eu vim colocando, eu colocar as questões aqui, mas tem essa questão aí. Caso eu encontre, peraí, eu vou ver se eu encontro, peraí. Voltei, aqui achei ela, no ano de 2018, tem essa pergunta, essa assertiva aqui, ó. A polícia judiciária é privativa das corporações especializadas, polícias civis e militares, enquanto a polícia administrativa se distribui entre diversos órgãos da administração. Esse gabarito foi considerado como correto. Foi recente, né? 2018, na Polícia Civil de Manaus. Muito top. Então, sempre tenha atenção. Então, eu não venho daqui pra cá, não lembro, na verdade, de 2018 pra cá, se alguma outra questão se referiu à polícia militar como uma polícia judiciária, mas enfim, tem essa informação, né? Vou fazer a Polícia Civil de Alagoas agora, caso cobre, né? Posso pensar em responder que sim, né? Que a Polícia Militar é uma polícia judiciária. A polícia judiciária é privativa das corporações especializadas, polícias civis e polícias militares. Interessante. A competência definida nesse artigo não exclui a das autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Essa questão aqui também reforça, né? Enquanto a polícia administrativa se atribui entre diversos órgãos da administração. Então, quando ele fala aqui, a competência definida nesse artigo, né? Qual é o artigo da polícia judiciária, quem é responsável pelas infrações da Polícia Judiciária, que tem função de apuração das infrações penais de sua autoria. Então, a Polícia Judiciária buscar apurar as infrações e a autoria do crime. Agora, se tem alguma polícia administrativa a quem, por lei, definiu a mesma competência, não vai excluir a competência desta autoridade administrativa. Tudo bem?
Agora tem que ser por lei. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito pode ser iniciado de ofício. Ação penal pública é de ofício ou mediante requisição. Requisição de quem? Nossa, pra que isso aqui? Desnecessário isso aqui. Requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Desnecessário isso aqui. Pronto. Requisição. Autoridade ou do Ministério Público. Ou requerimento do ofendido ou de que tenha qualidade. Então, quais as formas de abertura do inquérito policial? Nesse caso, ação penal pública pode ser de ofício, requisição ou requerimento. Como eu falei lá no início, ofício, requisição, juiz ou MP e requerimento da vítima ou do seu representante legal. Então, algumas questões aqui, madeira. 2008 essa. A requisição do MP para instaurar o inquérito tem natureza de ordem, né? Tem natureza de ordem. Razão pela qual não pode ser descumprido pela autoridade policial. Ainda que, no entender desta autoridade, né, seja descabida a investigação. Perfeito. Tem natureza de ordem, deve haver... mas aquela questão... Esquece aquela questão lá atrás. Isso aí é a regra. Tem outra aqui. Pelo fato do inquérito ser um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, a autoridade policial... Oi, mãe. Oi, filho. Minha mãe entrou aqui. Vamos lá. Pelo fato do inquérito ser um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, aqui as características, um procedimento inquisitorial, ou seja, vai buscar somente elementos de informações. A autoridade policial tem discricionariedade para determinar todas as diligências que julgar necessário ao esclarecimento dos fatos, pois a persecução concentra-se durante o inquérito, tá? Na figura do delegado de polícia, beleza? Ele vai determinar todas as diligências. Ele é o responsável do inquérito policial, da mesma forma que o MP é o responsável na ação penal. Ok, perfeito, certinho. São questões de conceitos, sabe? Em relação ao inquérito, julgo item, blá blá blá. E na doutrina. Por que doutrina? Não entendi. O delegado de polícia não pode recusar cumprir requisições da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Aqui, aquela questão lá em cima. 2013 essa, né? 2013. E na doutrinas. Foi foda isso aqui. Muita gente errou. Mas enfim, eu ainda vou adotar o entendimento que se cair na minha prova da Polícia Civil aqui agora, eu vou marcar que o delegado, que a requisição do MP ou do autoridade judiciária tem natureza de ordem, logo a autoridade policial ela é obrigada a abrir o inquérito policial por uma requisição. Eu vou adotar esse entendimento. Se não, recurso, né? Mas enfim, foi a Polícia Civil do Bahia 2013 essa aqui. Observe que esse detalhe eu coloquei aqui, ó, na doutrina. Ele pergunta: os delegados de polícia não podem recusar-se a cumprir requisições na autoridade judiciária ou para a instauração de inquérito policial. Ok, tá certo, não. Para mim era outra questão, mas tá certo. Calma, reforçou. Os delegados de polícia ele não pode recusar de cumprir requisições de autoridade judiciária. Não pode recusar. Perfeito. 2016. Tratando-se de crime de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício. De ofício. É um crime de ação penal pública, né? Ação penal pública. De ofício, pelo delegado. Requisição. Ou requisição do Ministério Público. Também pode ser por juiz, né? Mas não mencionou. Não deixa a questão errada. Requerimento do ofendido. Do representante. Perfeito, né? De ofício, ação penal pública, ofício, requisição, requerimento. Linda. Próxima, 2007. Sendo ação penal pública incondicionada, inquérito pode ser iniciado por portaria da autoridade policial. Notícia crime de cognição imediata. Perfeito. Autos em flagrante, que é a de questão coercitiva, né? Notícia, cuidado, aquele conceito de notícia crime, notícia crime, né? E delatio. Notícia crime, vou falar notícia crime. Né? Notícia crime é quando o fato chega ao conhecimento ao delegado. Tem algumas situações que é de cognição
imediata, é quando a autoridade policial ele faz a abertura por meio de portaria. Tem a de cognição coercitiva, por meio do auto de prisão em flagrante. E tem a de cognição mediata, ou seja, quando é mediante representação. Cara, tem alguma dica sobre isso aí? Chegou ao conhecimento, ação penal incondicionada. Chegou ao conhecimento do delegado. Ele pode abrir de ofício? Pode. Cognição imediata, vai abrir de forma imediata. Auto-prisão em flagrante, cognição coercitiva. Ah, mas eu confundo imediata com mediata. Simples, é caso de representação. Então o delegado vai mediar a representação e o fato investigado. Então ele vai ficar entre o meio, entre o fato e a representação. Então de cognição imediata. Eu lembro disso para mim funciona. Então essa questão de 2007, perfeito, né? Bonitinho. Então, sua forma de instauração de inquérito, reforcei mais uma vez aqui, de ofício, requerimento, requisição, auto-prisão em flagrante, em virtude de delato crime, né, após instauração. Beleza, após apuração. O requerimento que se refere conterá sempre que possível vai na narração dos fatos, com todas as suas circunstâncias, individualização do iniciado ou de sinais característicos, né, e razões de convicção ou de persecução de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Ou seja, porque ele tem, não achei do CESP essa questão aqui, mas tipo, ele não precisa dizer exatamente como é. Tipo, eu vi só um vulto. Sério, velho. Sinais característicos. Não lembro muito bem como é. Lembra que os sinais, algumas características dele, tem razões de sua convicção? Manda. Então, cuidado dessas questões. É bem subjetivo, apesar que eu não encontrei no CESP questões nesse sentido aqui. Ou posso ter encontrado posterior, mas vamos responder, vamos ver todas as questões que estão aqui. Então, quando eu falei requerimento, vai ser sempre que possível. Narração dos fatos, individualização de indiciados, sinais característicos, razões de convicção, opressão, repressão de ser o autor da infração, os motivos da impossibilidade de o fazer, nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Interessante essa, que as testemunhas vai indicar as testemunhas, né? O requerimento tem que falar profissão e residência. Aqui cai bastante questão sobre isso aqui. Tem duas. Do despacho que indeferiu o requerimento. Despacho. Não é decisão, já. Despacho. Que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito policial, caberá recurso para quem? Chefe de polícia. Cabe recurso sempre. Chefe de polícia. Quem é? Não interessa saber. Chefe de polícia. Tem que ser o despacho que indeferiu o requerimento. Tem duas questões de 2016, do mesmo ano. Aqui vai na Polícia Civil de Pernambuco e aqui de Goiás. Mesmo sentido, cara. Gente, mulher, sei lá quem está assistindo. Não cabe recurso administrativo aos escalões superiores do órgão policial contra desses, já tá tudo errado nessa. Como falou a Irenilda, professor de português, podre. Não cabe sem recurso. Não é decisão, é de despacho. Vou nem ler. Cabe recurso do despacho que deferiu para o chefe de polícia. Mesmo ano, Polícia Civil do Goiás. O despacho da autoridade policial que indeferiu o requerimento da abertura do inquérito policial feito pelo ofendido ou por seu representante legal é cabível como único remédio jurídico. Único remédio jurídico. Com base no processo penal, só fala esse recurso, né? O quê? Juiz criminal? Não. Ele falou despacho bonitinho, mas não é juiz criminal. Pra quem é? Pro chefe de polícia, né? Eita, essa observação é top aqui, viu? Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal que caiba ação penal pública. Não condicionada nem cabe ação penal pública. Poderá haver aumento por escrito e comunicar à autoridade policial. E esta verificar a procedência das informações e mandará instaurar o procedimento. O que eu chamo a atenção é essa parte aqui, verbal ou por escrito, ou seja, pode ser uma pessoa, pode chegar na presença do delegado
Informar, estou fazendo um delatio, né? Delatio crime. Alguém está informando o fato à autoridade policial, que é o delegado, beleza? Pode ser verbal ou pode ser por escrito, que é a petição, vamos dizer assim. Agora, atenção, para quem está estudando ação penal, lá é a mesma escrita que está aqui, porém, na ação penal somente por escrito. Na fase de inquérito policial, pode ser tanto verbalmente como escrito, beleza? Vamos ler de novo. Qualquer pessoa do povo, qualquer pessoa, não é cidadão, é pessoa, que tiver conhecimento da existência de infração penal, que cabe a ação penal pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial e esta verificar a procedência das informações, poderá instaurar um inquérito policial e essa verificar as procedências, né? Aí uma questão dominal. Qualquer pessoa que souber a ocorrência do crime, que cabe a ação penal pública, ó, aqui errada, né? Vamos continuar lendo. Poderá comunicar à autoridade policial e essa errada. Cabe a ação penal pública. Aí tem essa espécie aqui, notícia crime é delate crimes. Notícia crime é o gênero, né? Delate é uma espécie. Tem a notícia de cognição imediata, quando a autoridade abre por meio de portaria, com inquérito policial, coercitiva flagrante, imediata por representação. E delate crime é uma delação, alguém vai lá pro delegado e fala, que o crime ocorreu. Beleza, não tinha crime, quando não tomo conhecimento, por qualquer meio, né? Não, cara, foi o que eu fui mexer aí. Por qualquer meio, delate o crime, o meio da vítima do delito ou representante manifesta sua vontade. Noticiar crimes, noticiar um crime ou delegado de polícia. Na queixa crime, ação penal de ser privada, processo criminal. Então, sim, entendi. Notícia crime, às vezes eu escrevo alguma coisa que... Enfim, às vezes acontece. Quando eu falar de notícia crime, estou falando de inquérito policial. É noticiar o crime ao Ministério Público ou à autoridade policial, delegado de polícia. Notícia crime. Então, falou em notícia crime, estou falando de inquérito policial. Falando de queixa, estamos falando de ação penal privada, ou seja, processo criminal, fase judicial. Vamos lá, o inquérito nos crimes que cabe a ação penal pública, dependendo de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. É ação penal pública? Depende de representação? Depende. Se não houver essa representação, não poderá ser iniciado sem ela. Duas questões aqui. 2005 e 2013. O Ministério Público não poderá requisitar a instauração de inquérito policial para investigar o crime que se apure mediante ação penal privada, sem que haja manifestação do ofendido ou que tenha qualidade. Beleza, nós estamos falando de ação penal privada, que é de competência de quem? Do ofendido. Então ele não pode ser dar continuidade na ação penal privada se não ofendido não tem interesse em continuar. Então perfeito, né? Não poderá requisitar a instauração de inquérito para investigar crime de ação penal privada sem que haja manifestação do ofendido. Tem que ter a manifestação do ofendido, né? Perfeito. Né? Próximo, nos crimes de ação penal condicionada, ação penal pública condicionada, somente poderá ser instaurado se houver representação do ofendido ou do seu representante legal. Nos crimes de ação privada, já está errado, né? Ponto e vírgula aqui e terminou. Porque no condicionado pode ser por requisição também, né? É condicionado. Requisição do ofendido, representação até mesmo com auto de flagrante, mais a representação. Então tá errado, não é somente por representação. Pode ser até mesmo por requisição e o auto de flagrante. Vamos continuar. Nos crimes de iniciativa privada, se houver requerimento de que tenha qualidade para oferecer. Beleza, queixa, né? Queixa, ação penal privada, ok. Errado para a violação, aqui, errado, né? Aí eu dou a justificativa. Não sei porque eu coloquei aqui, tá para baixo. Pode haver representação por requisição do Ministro da Justiça e o auto em flagrante. Perfeito, né? Bonitinho. Os crimes de ação penal privada. A autoridade policial somente poderá proceder em inquérito a requerimento que tenha qualidade para intentá-la, né? Beleza. A ação privada tem que ter a mesma ideia lá do condicionado da representação. Só pode continuar
no caso, a condicionada representação com a representação do ofendido. Quando nós falamos aqui de ação penal privada, só de quem tem a qualidade para intentá-la, ou do representante legal. Próximo, 2010. Tratando de crime da ação penal privada, a autoridade policial pode iniciar e concluir o inquérito mesmo, sem requerimento. Está errado, né, gente? Então, falando que é ação penal privada, tem que ter um requerimento. Mesmo sem o requerimento, está errado. Próximo. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática de infração, a autoridade policial deverá. Isso aqui é bem chatinho, velho. Talvez para uma prova de agente, que eu vou fazer agente da Polícia Civil. É bom saber, mas não vi. Tipo, essa aqui tem questão sobre isso aqui, já encontrei. Algumas é meio que óbvio, tipo, meio que óbvias. Tipo aqui, dirigir-se ao local, providenciando para que se não altere o local de estado, conservação da coisa até a chegada dos peritos, né? Isso a gente aprende nos filmes. Outra isso aqui. Aprender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos, né? Bem interessante isso aqui. Só pode liberar se os peritos liberarem, né? Já acerta até por inconsciente isso aqui, né? Quem gosta de sair do policial, é meio que óbvio isso aí. Duas questões aqui. Bens ou objetos que não tenham relação com qualquer delitos, excetuando os documentos, devem ser formalmente arrecadados pela autoridade policial, sendo consignado como arrecadante a autoridade policial em regra. Errado, né? Não tem essa exceção aqui. Qualquer objeto pode ser liberado depois. Qualquer objeto apreendido só pode ser liberado após liberados pelos peritos. Apreender o objeto só libera com autorização dos peritos. Não tem essa regra aqui. Excetuando os documentos. Tá errado isso aí. 2013. De acordo com o penal, entre os procedimentos a serem adotados pela autoridade policial, inclui a oitiva do ofendido, ok? A comunicação a ele dos fatos o quê? Não. Não. Quem já viu polícia informando? Comunicação a ele dos fatos da investigação, em especial relativa a ingresso e a saída do acusado. Não, aí já está a fase da execução penal lá na frente. Não tem nada a ver isso aí. A designação de data para interrogatório. Interrogatório, nós estamos falando aqui, interrogatório para judicial também, né? Aqui está muito erro aqui nessa. E no caso de iniciamento do acusado, é remessa dos autos à justiça. A justiça. Não. Não tem essa opção aqui não. Vamos olhar aqui. Vamos ver. O artigo 6º. Dirigir, apreender os objetos quando autorizados pelo perito, né? Colher as provas, servir de base para o esclarecimento dos fatos. Ouvir o ofendido. Ele falou o quê? Oitiva do ofendido. Esse aqui tá certo, ó. Oitiva do ofendido. O resto não tem previsão. Vou tirar isso aqui. Ouvir o ofendido. Ofendido. Ou vítima, não vai que ele substitui com vítima, aí tá certo. Ouvir o iniciário, como se fosse não for aplicável, vai ser lá na frente, não interessa agora. Proceder ao recolhimento de pessoas e coisas de arrecadação, depois de arrecadados, a liberação dessas coisas, desses objetos com autorização dos peritos, né? Como falou lá em cima. Aí determinar. Agora aqui é top isso aí. Caiu algumas questões já, tem outras, mas só porque essas três. Determinar, se for o caso, ou seja, se necessário, que se proceda ao exame do corpo de delito ou qualquer outra perícia. Então, a autoridade policial delegado, se for o caso, ele pode determinar o exame do corpo de delito, se necessário, tá? Se for o caso. E qualquer outras perícias, se achar necessário. Tem três questões, 2014, 2009 e 2010. Vamos lá. 2010. No curso de inquérito, poderá ser realizado apenas o exame do corpo de delito. As demais perícias serão realizadas na fase judicial. Errado. O exame do corpo de delito e, como ele fala aqui, ó, qualquer outras perícias. 2009. As perícias, por serem técnicas de submeter ao contraditório diferido, as perícias perfeitas, as provas periciais, né, os documentos, colhidos na fase de inquérito, porque no inquérito não tem contraditório nenhum para a defesa, eles vão ser contraditas, né, lá na fase da ação penal, né? Então tem aquele contraditório diferido, também chamado de postergado. As perícias, por serem técnicas de submeter ao contraditório diferido, tem tanto valor probatório quanto as provas produzidas judicialmente. Perfeito, porque tem um contraditório diferido. Perfeito, questão.
reforçando, pegou alguma prova, alguma experiência realizada na fase do inquérito, o contraditório delas não vai ser na fase do inquérito, só lá na ação penal, lá na frente. Próximo. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, como ele fala, se for o caso, se necessário, né, se conveniente, a realização das perícias que se mostrem necessárias e proceder às cariações. Perfeito. É o que está no texto de lei, né? Tem mais aqui, ó. O que vai fazer também? Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível. Averiguar a vida pregressa. Aqui você lembra do delegado da Cunha, né? Da Cunha. É o que ele sempre faz, né? E aí ele pergunta, e aí, já foi preso? É isso aqui que ele tá tentando cumprir, sabe? É o da Cunha que ele faz isso. Chega lá nos meliantes. O menino lá e pergunta, e aí, foi preso? Tem família? Tem filho? Alguém tá cuidando do seu filho? Essas perguntas, né? Colher informações sobre... existência de filhos, né? Se alguém é responsável pelo cuidado dos filhos, essas coisas. Então eu vou botar aqui no também da Cunha. Aí eu lembro. Da Cunha. Então vocês devem... Alguém aqui deve saber quem é o da Cunha. Tá com a molesta, né? Sétimo. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não se contraia a moralidade ou a ordem pública. Beleza. O que nós sabemos sobre essa reprodução simulada aqui é que ele não precisa da autorização do Ministério Público, mesmo do juiz, né, para proceder com a reprodução simulada dos fatos, certo? E sobre a participação do indiciado, a presença dele lá no local da simulação é obrigatória. Agora, a participação dele na narração dos fatos, na simulação, é facultativa. Ele participa se ele desejar. Tudo bem? Vamos lá. Atenção para o fato que a presença do indiciado é obrigatória. A presença, ele está lá, né? É obrigatória. Porém, a participação na simulação é facultativa. Tem algumas questões aqui. 2018, recente, 13, 17. Outra reprodução simulada, também denominada reconstituição do crime, né? Assinale a opção correta. A participação do indiciado é facultativa à sua vontade. Beleza, participação lá. Já para não confundir, gente. Participação com a presença. A presença lá é obrigatória. Participação lá é facultativa. Participação facultativa. Um recurso de inquérito policial, delegado prescinde cuidado. Isso significa não precisa. Acho que quem está iniciando os concursos já errou alguma questão por causa desse preciso, né? Ele leu como precisa. No curso de inquérito, delegado precisa, ou seja, não precisa de intervenção do Ministério Público ou da autoridade judicial para proceder à reconstrução dos fatos, objeto, beleza, não precisa da autorização do MP nem do juiz para fazer as caras de simulação. 2013. No interrogatório em que ela negou, o indiciado negou ter subtraído objeto e resistência de uma resistência mediante arrombamento de porta da entrada. Alegou ter adentrado a mesa por uma janela aberta localizada a alguns metros do chão. A autoridade policial, duvidando da visão apresentada, determinou a reprodução simulada dos fatos. Na situação, o indiciado será obrigatório participar. Não, é facultativa a sua participação. Está errado. Havendo prisão de flagrante, observar o capítulo lá, né, das prisões. Fazer uma revisão também, colocar completinho artigo por artigo. Todas as peças do inquérito policial serão no só processo reduzidas a escrita ou datilografadas, nesse caso, rubricadas pela autoridade, né? Tem muito que quiser não também, né? O inquérito deverá ter prazo de 10 dias. Se o indiciado 10 dias, se ele estiver preso em flagrante ou preso preventivamente, né? Preso somente em flagrante. Tem umas questões maliciosas, não foi da CESP não, mas foi de outra banca. Que prazo de 10 dias se somente estiver preso em flagrante. Errado. Flagrante ou preventivo. No prazo de 10 dias para terminar o inquérito policial. Se ele tiver solto, no prazo de 30 dias. Tem essa hipótese do pacote de crime que prorrogou, mas não considerem isso não. Não considero, vou até arriscar isso aqui para não considerar isso aqui. Beleza. Ou mediante fiança ou sem ela, tanto faz, né?
Aí tem aquele bizu, acho que todo mundo já viu isso aqui. Delegado estadual chega às 10h30, o prazo para ele chegar 10 dias preso, 30 dias se o meliante lá indiciado estiver solto. Prorrogável, né, aqui. Aqui, delegado federal, 15h30, enfim. Bom, aqui é inquérito, isso aí não nos interessa agora. Mas só o prazo, né? Lembro do delegado, chega às 10h30, ou seja, 10 dias preso, 30 dias o cara estiver solto. Preso flagrante ou preventivamente. A autoridade será minucioso relatório. Tem outras chamadas que ele fará um relatório genérico. Não, é errado. É minucioso relatório que deve ter sido apurado e virar ao juiz competente. O juiz competente é a autoridade o quê? Mediata. Tem a autoridade, quem vai mediar é o Ministério, é o juiz, e a autoridade imediata do inquérito é o Ministério Público. Porque o MP o juiz vai mediar essa relação. Tem o juiz, de um lado a autoridade e do outro o Ministério Público. A autoridade policial é o Ministério Público. Quem vai mediar essa relação é o juiz, então é a autoridade mediata. Vamos lá. Após terminar o inquérito, deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviar os autos ao Ministério Público. Errado. Vai mandar para o juiz, né? Que é a autoridade imediata. Terminou, vai juiz, olha aí. Depois manda para o Ministério Público. Um ato em flagrante originário do inquérito vicioso pode ser corretamente considerado inválido. Pode sim. Ele não pode ser considerado nulo, né? Em regra, né? Como lá em cima, como eu já expliquei. Em regra, não pode ser nulo. Mas inválido e ineficaz pode. Um inquérito policial, aqui umas informações aqui. Um inquérito policial com peça administrativa de natureza cautelar não está sujeito a nulidade. Em regra. A natureza do inquérito é um procedimento administrativo investigatório. E se é administrativo, o procedimento significa que não pode incidir sobre ele as nulidades previstas no CPP para o processo, nem os princípios do contraditório nem da ampla defesa. Perfeito, né? Lembrando aquelas ações lá em cima que eu falei. Considera-se ilegal a coação quando o inquérito for manifestamente nulo. Errado. Não é porque não tem nulidade. E viu? Quando a questão é genérica assim, tá errado. Agora, lembra aquela que ele falou que repercutiu em um direito fundamental constitucional. Aí sim abre margem para a nulidade do inquérito, né? Aí ele reforçou naquela questão lá em cima que o MPN não conseguiu afastar essa nulidade do inquérito. Então tem que ser bem específico. De forma genérica, como a maioria das questões são, é mais fácil julgar se está certo ou errado. Então considere-se ilegal a coação quando o inquérito policial for manifestadamente nulo, sendo possível a concessão de habeas corpus. Hipótese que a investigação será arquivada até o surgimento. Aqui, então, o erro está aqui, né? Considera ilegal a coação quando o inquérito for manifestadamente não tem nulidade no inquérito, né? Vamos ler isso aqui. Outras peculiaridades presentes no inquérito é de que não está sujeito a declaração de nulidade. Isso porque, despendo de sua confecção de formalidades sacramentais, a lei não estabelece um procedimento específico para sua feitura. Não pode, evidentemente, padecer de vícios que nulifiquem. Isso significa, obviamente, que uma determinada prova produzida no inquérito não pode vir a ser considerada nula no processo criminal. Nessa hipótese, porém, a prova que será nula. Nessa hipótese, porém, a prova é que será nula, e não o inquérito policial no bojo do qual ela foi realizada. Quando ele fala aqui, a prova é que será considerada nula, e não o inquérito. A prova é aquela... Eita, como é o nome? Tem que olhar, deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Pronto. Quando ele fala aqui, a prova que é considerada nula, ele está falando o quê? Daquela peça informativa, que é uma parte do inquérito policial. O inquérito policial é um todo. Ele fala, e não o inquérito policial que vai ser considerado nulo. Tudo bem? Mas muito cuidado ainda com essas questões aqui sobre essa nulidade.
No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionar o lugar onde possam ser encontradas. Quando o fato for de difícil elucidação e o camarada tem que estar solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, que para obter os diligentes que serão realizadas pelo prazo. Não tem prazo aqui, viu? É o juiz que vai. Tá difícil resolver, né? Tá tendo uma complicação grande, o cara tá solto, né? Então o juiz, ó, devolve isso aí. Tu diz um prazo aí pra me terminar, que o negócio tá difícil. Foi basicamente isso, tudo bem? Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessam a prova, acompanharão os autos. Os instrumentos do crime, como os objetos, os meios utilizados, o instrumento é o meio utilizado, e os objetos é o que você adquiriu como crime, né? O objeto é o que você adquiriu, e o instrumento, eu já falei isso, né? O instrumento é o meio utilizado, né? Na prática delitiva. Eles vão acompanhar os autos do inquérito. Bora. Inquérito policial, acompanhar, denúncia, ok? Sempre civil de base. Civil de base vai acompanhar. Civil de base vai acompanhar. Não pode ser uma... Ó, aqui, 2009 essa. Por não ser uma peça obrigatória, o inquérito poderá não acompanhar a denúncia. Olha, ele fala, ó, querendo já lhe enganar aqui, ó. Olha, não é uma peça obrigatória. Você já pensa, tá certo, né? Eu quero, não poderá acompanhar a denúncia ou queixa. Ele é assim. E mesmo que civil de base. Civil de base, ele vai acompanhar. Então a questão tá errada. Ele fala ainda. Incumbirá ainda a autoridade policial, fornecer à autoridade judiciária as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências registradas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Incumbe, vai ser obrigado, viu? As diligências, fornecer a informações às autoridades judiciárias, ao Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos, né? Representar acerca da prisão preventiva. Tem prisão preventiva, ele vai ter que representar a autoridade policial. Nos crimes, essa bagaceira aqui, o membro do Ministério Público, o delegado, poderá requisitar qualquer órgãos do poder público ou de empresa iniciativa privada dados, informações cadastrais de vítimas ou suspeitos. Que é uma novidade aí, foi recentemente incorporado, vamos dizer assim. Que pode ser requisição do Ministério Público ou autoridade policial a um órgão público ou privado dados cadastrais de vítimas ou suspeitos. Então, por meio de uma requisição do MP ou da autoridade policial. Órgãos públicos ou privados, no prazo de 24 horas, informações cadastrais de vítimas e suspeitos. Prazo de 24 horas, vai conter o nome da autoridade que requisitou, o número do inquérito, identificação das unidades judiciárias responsáveis pela investigação. Tem isso aqui também. Se necessário, quando necessário, a prevenção e a repressão, pode ocorrer também a requisição. Eu vou fazer de uma forma que eu esquematizei aqui, tudo bem? Quando no caso de prevenção e repressão, ou seja, prevenir, que é antes, e repreender vem após a prática, após o fato, né? Pode ocorrer essa requisição do Ministério Público ou da autoridade policial para empresas de telecomunicações e telemáticas. Então vamos lá. Caso de repreensão, prevenção, que é antes, e repressão, que é depois. Pode ocorrer o que? A requisição. Peraí, deixa eu ver se eu boto um esquemazinho aqui. Botei, ó. Às vezes eu boto uns esquemazinhos. Pode ocorrer a requisição da autoridade policial ou do Ministério Público. Para quem essa requisição? Para as empresas de telecomunicações e de telemática. Ok, eles vão requisitar o quê? Informação das localizações dos sinais dos celulares, dos celulares de vítimas ou suspeitos. Para qualquer crime? Não. Para nas situações, nas crimes tipificados como tráfico de pessoas. Novamente, para prevenir e repreender, requisita MP, autoridade policial, as empresas de telecomunicações ou de telemática. Informações das localizações dos sinais
celulares das vítimas ou dos suspeitos nos crimes de tráfico de pessoas. Tudo bem. Ele continua. Terceira requisição. Ao juiz. Ficou inerte, não falou nada no prazo de 12 horas. Por 12 horas o juiz não falou nada. As empresas de telecomunicações e telemática vão fornecer essas informações. Tudo bem? Teve essa requisição. Qual o prazo para a abertura do inquérito? Policial em 72 horas. Pode prorrogar? Pode. Prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, com autorização do juiz. Beleza? Agora vamos ler aqui o texto de lei. Se necessária, a prevenção, como eu falei, prevenir ou repreender nos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o Ministério Público, o delegado, requisita, a autoridade judicial, né? Eles vão requisitar o juiz, as empresas de telecomunicações e telemáticas, que vai disponibilizar imediatamente, por meios técnicos, como sinais, informações e outros, que permitam a localização de vítimas suspeitos do delito em curso. Qual o delito em curso? Tráfico de pessoas. Para efeito desse artigo, sinais significa posicionamento das estações de cobertura, setorização, intensidade e radiofrequência. Nas hipóteses do trato caput, não poderá acesso ao conteúdo da comunicação. Pegou lá, não vou ver o conteúdo da informação, é mensagem do WhatsApp. Não, só o sinal da localização. Só o sinal, mais nada. Deve fornecida no prazo não superior a 30 dias, renovados uma única vez por igual período. Pode ser renovado uma única vez por igual período. 30 dias, vai dar informação, renova uma única vez por igual período. Agora, períodos superiores a 30 dias, autorização judicial. Beleza? Aqui. Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito deverá ser instaurado no prazo de 72 horas, contando do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente vai requisitar as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou de telemática que disponibilize imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima suspeita de um delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Ou seja, 12 horas, o juiz não falou nada. Vai lá, ô empresa, me dá isso aí. Então, empresa, vamos lá, qual o prazo? 30 dias. Coloca uma vez por mais 30, beleza. Requisitou, 12 horas, o juiz não falou nada. Tá com sinais, comunica ao juiz, ó, tu não falou nada, eu já peguei aqui os sinais, vou fazer meu trabalho aqui, já que você não quis fazer o seu. Em resumo, é isso, ok? Ofendido. Artigo 14. O ofendido se representa legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, se quiser realizada ou não. Pode pedir qualquer coisa, né? O ofendido, representante e o indiciado. Todo mundo, né? Então, tá lá. O ofendido, né? Sou o passivo, o representante legal e o indiciado. Pode requerer qualquer diligência. Agora, pode requerer, filho. Se a autoridade vai realizar ou não, fica a critério dele. 2016, essa polícia científica, durante o curso do inquérito, o indiciado poderá requerer qualquer diligência, mas realizá-la ou não ficará a critério da autoridade. Perfeito. Dá uma pausa aqui, peraí. Vamos lá, terminar. Dei uma descansada aqui pequena. Continuando, artigo 114A. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição são servidores de segurança pública, né? Polícia Federal, Civil, Militar, Civil, Polícia Penal, Polícia Ferroviária, Polícia Rodoviária. Figuram como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares, né, no caso dos policiais militares e dos corpos de bombeiro, e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto foi investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, ou seja, o cara de morte, mataram o cara lá, praticado no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo tal, o indiciado poderá constituir defensor. Tem uma briga aqui, né? Se agora o inquérito vai ter
contraditória para a defesa por causa dessa situação aqui. Cara, eu ainda digo que não, porque ele só fala aqui, ó, que vai constituir defensor. Eu não digo não, mas eu não construí nenhuma questão ainda sobre isso, mas ele só fala, o indiciado poderá, né, constituir defensor. Ele continua, para os casos previstos no caput, diz este artigo, o investigado deverá ser citado no prazo do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas, a contador da citação, onde vai ser citado, né? Esgotado o prazo, com desse parágrafo primeiro ali, desse parágrafo, com ausência de nomeação do defensor pelo investigado, o responsável pela investigação deverá intimar a instituição que está vinculada ao investigado, ou seja, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Federal, assim, a instituição do investigado, a época da ocorrência dos fatos. A época da ocorrência dos fatos, cuidado, uma questão de dizer que ele trocou, era militar para civil, mas a ocorrência foi lá durante o período que ele era militar. Cuidado com essas questões assim. A época dos fatos, para que se no prazo de 48 horas indique o defensor para a representação do investigado. As disposições constantes desse artigo se aplicam aos seguintes militares vinculados às instituições do artigo 142, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. Desde que os fatos investigados digam respeito às missões e garantia da lei e da ordem. Mais do mesmo. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Ele é menor, autoridade policial. Cuidado aqui, ele vai falar que juiz. Ou mesmo, não, nem tanto, ele vai dizer. No caso de menor, ele vai falar o quê? Nomeado pela autoridade policial. A gente pode ter dúvida, né? Sem pensar, se você já tem uma gama de conhecimentos, estou por outras áreas, no direito civil, o curador é nomeado pelo juiz. Então, pode ocorrer essa confusão. Mas, falando de inquérito policial, o curador é nomeado pela autoridade policial. Cuidado nisso aí. O Ministério Público não poderá requerer devolução de inquérito, se não para provas e diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Não é de qualquer jeito, tem que ser imprescindível para o oferecimento da denúncia. Vamos lá, 2013. A conclusão do inquérito policial é precedido de relatório final. Certo? Tem um relatório final, beleza? Portaria abre, o relatório conclui. No qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e materialidade. A ausência desse relatório e do indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízos para a persecução. De boa, né? É um mero procedimento, porque não tem como é que fala? O inquérito policial não tem uma forma de proceder. O procedimento é assim, depois assim, não. É meio que livre. Por isso, inquisitório. Então, vamos lá. Vou voltar dali. Vou voltar daqui, ó. Inquérito. A ausência desse relatório de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízo para a persecução, podendo o juiz ou órgão público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-lo, já que constitui mera irregularidade funcional, a ser superada na esfera disciplinar. Peraí, tem coisa estranha aí. Calma. Então, é isso mesmo, tá certo. Que ele fala, não podendo. É verdade, tem não podendo aqui, ó. Aqui, não podendo, verdade. Eu esqueci desse não. Que eu achei certo, como assim? É só para diligências imprescindíveis e tal, eu pensei isso. Então vamos lá. Não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-lo, já que constitui uma mera irregularidade funcional a ser apurado na esfera disciplinar. Perfeito. Por que ele não pode? Porque para provas e diligências imprescindíveis para o oferecimento da denúncia e a falta do relatório final, ele não é uma situação imprescindível, é só uma mera irregularidade, como ele fala aqui no final, vai ser apurado na esfera disciplinar. Próxima questão. No curso de inquérito policial, o MP requeriu diligências investigatórias complementares, tendo o delegado de polícia
presidente da investigação indeferir a requisição. Olha, indeferiu, né? Quem indeferiu? O delegado. O delegado indeferiu. O MP fez o quê? Requereu diligências investigatórias complementares. Ok. Aí o delegado foi lá e indeferiu. Sob o argumento de que as investigações já estavam encerradas. Nessa situação, o delegado agiu em equívoco, pois o MP pode, quando receber o inquérito, requerer sua devolução. No caso de faltar, aí ele fala aqui, ó. Se qualquer outra situação, se não for isso aqui, a questão estaria errada. Aí ele fala aqui, ó. Tipo, até aqui, não dava para julgar se estava certo ou errado. Mas no final ele fala aqui. Pois o MP pode requerer sua devolução no caso de faltarem diligências imprescindíveis para o oferecimento de anúncio. Perfeito, né? No final ele dá a resposta do que é para onde você deve olhar, né? Se não para provas imprescindíveis, não em qualquer momento. Pode pedir devolução somente para provas e diligências imprescindíveis. Cuidado com isso, gente. Agora tem essa situação também no artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente a qualquer autoridade ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Observe que aqui não está falando em devolver, né? Ele está falando aqui, quando fala maiores esclarecimentos e documentos complementares. Beleza? Não está falando devolver. Só, tem uns documentos aqui, gente. Alguém tem essa documentação para eu colocar aqui na ação penal? Basicamente isso. Agora, em questão de devolver, fazer a devolução, o MP fala, toma aqui, delegado, faz direito ao serviço. Não, só para provas e para diligências imprescindíveis. Agora faltou alguma documentação, pode requisitar o MP para qualquer funcionário. Então, cuidado com essa ideia aí, não confundir. A autoridade policial não poderá mandar arquivar. Isso aqui é muito batido, acho que tem muitas questões sobre isso, né? Não acho que nem coloquei aqui. A autoridade não pode arquivar. A autoridade não arquiva, quem arquiva é o juiz. Ah, mas aquela atualização do pacote de crime não interessa até o momento. Até hoje, até o momento, ou seja, dia 27 de 8 de 2021, quem arquiva é o juiz. Acabou a história. Ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denunciar. Arquiva isso aqui porque não tem bases aqui. O autor poderá requerer proceder novas diligências. Se outras provas tiver notícia. Beleza. Observa aqui, cuidado para não conferir com o artigo 28, né? Que aqui ele fala aqui, ordenar o arquivamento, o juiz, né? Base de falta para base para denúncia, ou seja, não chegou na mão do Ministério Público. Chegou no juiz, que é a autoridade imediata, olhou lá, ó, não tem base para denúncia não, arquiva. Aí pode sim a autoridade policial proceder em novas pesquisas se outras provas tiver notícia. Beleza? Olhar para não confundir. Uma vez arquivado o inquérito por decisão judicial, a autoridade poderá requerer provas, pesquisas, se tiver notícias. Pode. Exceto a tipicidade da conduta. For arquivado por atipicidade, por exemplo, não pode. Não pode desarquivar. Mas não pode nem sujeito às provas, porque foi por atipicidade. Ou excludente de culpabilidade, ou excludente de punibilidade, exceto na situação de atestado de óbito falso. Beleza? Continuando. Nos crimes que não couber ação pública, os autos de inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido. Aquela situação, né? É na iniciativa privada. Vai lá para o juiz e espera a manifestação do ofendido ou representante legal. Ou serão entregues ao requerente, se o pedido translado é a cópia, tá? A autoridade assegurar o inquérito sigilo necessário é a elucidação dos fatos ou exigidos pelo interesse da sociedade. A autoridade assegurará no inquérito sigilo necessário a elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da sociedade. Eu parei, pensei não sei o que aqui. A autoridade assegurará o inquérito sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da sociedade. Tem aquele sigilo, né? Cuidar aquela súmula vinculante lá,
que se tiver documentado o advogado vai ter sim direito, mas se tiver sob sigilo também vai ter direito aos autos já documentados. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar qualquer anotações referentes à instauração de inquéritos contra o requerente. Beleza? Tem os atestados de antecedentes que lhe forem solicitados. Não vai mencionar nesses atestados anotações referentes ao inquérito policial. Cuidado com isso. Tem poucas questões que caem sobre isso aí, mas... Quer dizer, não lembro nenhuma questão. Eu lembro que eu já respondi, né? Mas não lembro se foi dar certo, porque não tá aí. Enfim. Artigo 1. Cuidado, isso aqui não foi recepcionado. A incomunicabilidade não foi recepcionada. Caiu aqui na PM Alagoas, eu vi uma questão sobre isso aqui. Igualzinho, no texto de lei, como é que tá aí? Foi julgado o gabarito errado, porque não foi recepcionado pela Constituição de 88. Então, é isso, não tenho que ler não aqui. Não foi recepcionado. Incomunicabilidade não foi recepcionado. A incomunicabilidade não foi recepcionado, esquece isso aí. De acordo com a autoridade policial poderá decretar incomunicabilidade no prazo máximo de 3 dias. Ó. Viu? Errado. Por quê? Não foi recepcionado. Ah, não, essa questão aqui, o erro não é esse não, mas é pela autoridade judicial, mas porém foi uma questão de 2008, cara. Parece que a decisão foi posteriormente, 2012, que declarou esse artigo não recepcionado. É isso, tá? No Distrito Federal e nas comarcas que houver mais de uma circunscrição policial, autoridade com exercício em uma delas, ou seja, tem mais de uma circunscrição, a comarca, vamos dizer, a comarca de São Paulo é enorme, é dividida em 2 circunscrições. Vamos dizer que ela é dividida no meio, tem 2 circunscrições. Ele continua. Autoridade com exercício em qualquer uma delas poderá, nos inquéritos a quem esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra autoridade. Ou seja, de outra autoridade. Independente de precatórios ou requisições. E bem assim providenciar até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença em outra circunscrição. Beleza? Vamos lá, o estado de São Paulo é enorme, vamos dizer que ele é dividido em 2 circunscrições. Então a autoridade pode fazer diligências na outra circunscrições. Se ele estiver na outra e acontecer algum fato, ele pode fazer diligência aqui, informando a autoridade responsável dessa circunscrição. Então não tem muito o que pensar não. Ao fazer remessa dos autos do inquérito policial ao juiz competente, a autoridade policial vai oficiar a edificação do estatuto de estatística ou repartição congêneres. Fazer remessa do inquérito policial ao juiz, né? Ao juiz. Depois primeiro vai pro juiz, cara. Depois MP. Imediato juiz. Vai ao inquérito, juiz, depois MP. Imediato juiz. Cuidado, não confundir. Ou repartições congêneres, mencionando o juiz, a quem se vai distribuído. Tem uma questão sobre isso aqui, ó. 2013. Acerca do inquérito, blá 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 blá. Vou apagar isso aqui que não me interessa saber isso aqui. Mesmo que o caso seja decretado no inquérito, a autoridade policial terá de encaminhar os institutos de identificação de dados relativos à infração penal e à pessoa judiciária. Beleza, mesmo que fosse sigilo, manda pra lá. Por quê? Porque a lei manda, porque o artigo manda aqui, ó, ele manda fazer remessa ao juiz competente, a autoridade. Ao fazer remessa, ele fala que ao fazer remessa para o juiz, a autoridade policial vai oficiar ao Instituto de Identificação e Estatística. Mesmo que sigiloso, então tá certo. Ele vem aqui, qualquer pessoa do posto que tiver conhecimento de qualquer infração penal, não é qualquer infração penal, infração penal pública, já tá errado aí, poderá comunicar à autoridade policial que, então, deverá induzi-la, tá errado, infração penal pública, não é qualquer infração. Dica, CESP leva ponto no STF, logo, excludente de licitude, não faz coisa de julgar material. Algumas informações no final aqui que eu coloco. Atenção, lembrando que, com o pacote aqui tem essa discussão... Vou agora jogar, vamos entender aqui. É o quê? Lembrando que o pacote aqui tem essa foi alguma observação. Isso aqui é perigoso mesmo. Lembrando que o pacote de crime, essa discussão perdeu o sentido. O arquivamento do inquérito não faz coisa julgada de forma... Não, isso aqui é se ele for aceito, né? Por causa daquele artigo 28 que foi suspenso. Então isso aqui vai suspenso por enquanto. Para. Esqueçam isso. Respeito do inquérito policial. Em regra,
A apreensão do objeto na fase inquisitorial não depende de autorização, certo? Né? Que a autoridade policial vai apreender todos os objetos e só libera com autorização do perito. Não precisa de autorização. Nos crimes de ação penal pública condicionada somente poderá ser instalado se houver representação do ofendido ou sem representante. Errado, né? Não é só representação, pode ser requisição também. E aqui tá, ele explica. No curso do inquérito policial, instalado mediante portaria, né? Mediante portaria. Caso presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, perfeito. O juiz poderá decretar mediante a representação da autoridade, como ele falou lá, a autoridade vai representar a prisão preventiva, né? Ou de requerimento do Ministério Público, perfeito. O juiz pode requisitar de ofício novas diligências probatórias a respeito de manifestação do promotor de justiça pelo arquivamento. Não. Se o promotor de justiça pediu o desarquivamento, o juiz não pode determinar novas diligências, tudo bem? Ele fala aqui, ó. Quando o promotor se manifesta pelo desarquivamento, não cabe o juiz requisitar. Escrevi errado aqui. Quando o promotor se manifesta pelo arquivamento, não pode o juiz requisitar novas diligências. Então é isso aí. Inquérito policial. Deu 1h26, um pouquinho, quase 2 horas na verdade. Eu dei umas pausas aqui para precisar algumas coisas. Não sei se vocês perceberam. Então é isso aí. Espero que gostem do inquérito policial. Quem quiser esse PDF aí, manda mensagem aí que eu entre em contato. A gente entra em um valor justo. Tamo junto, valeu.